Há 3 anos, Malik viveu uma vida simples, mas digna. Ele era motorista da família Duval, uma das famílias mais influentes e ricas do país. O patriarca Jacques Duval, poderoso empresário, tinha um império no setor imobiliário e financeiro, e os seus filhos, criados no luxo absoluto, viviam longe das preocupações da vida cotidiana. Malik, como motorista da família, não era um mero empregado. Ele era uma figura silenciosa, mas essencial em suas vidas diárias. Ele passava os dias levando os familiares para reuniões importantes, eventos sociais ou até mesmo para suas segundas casas. Suas viagens muitas vezes o levavam pelos bairros mais nobres, repletos de propriedades impressionantes, jardins exuberantes e ruas onde carros esportivos brilhavam ao sol. Malik, um homem negro de 40 anos, era um homem de princípios. Ele cresceu em um bairro de classe trabalhadora, mas conseguiu estabelecer uma ética de trabalho impecável, o que lhe permitiu construir uma sólida reputação em sua comunidade. Ele sabia que não tinha os mesmos privilégios que os outros, mas nunca deixou que isso definisse quem ele era. Ele não procurou ser amigo dos ricos, mas sim fazer o seu trabalho com dignidade. Ele dirigia veículos luxuosos, mas não ficou impressionado nem atraído pelo poder ou dinheiro que isso representava. O que o motivava a cada dia era poder oferecer uma vida melhor à sua família. Sua esposa, Amina, e 2 filhos, Jamal e Maia, foram sua força motriz. Sonhava em dar-lhes uma casa maior, em poder financiar os estudos dos filhos, em mostrar-lhes que era possível escapar da sua condição. Para Malik, cada dia de trabalho era um lembrete de que, apesar das injustiças da vida, ele tinha um papel a desempenhar, e esse papel era nunca desistir, permanecer sempre firme. Ele sabia que vivia em um mundo onde as pessoas julgavam primeiro a cor de sua pele, antes de ouvir suas habilidades ou seu caráter. Mas em cada reunião, em cada interação, ele optou por demonstrar calma, integridade e respeito. Esses valores eram dele e nada poderia tirá-los dele. Um dia, tudo mudou. Naquela noite, Malik estava levando a filha de Jacques Duval, Charlotte, para uma festa de gala beneficente no centro da cidade. Charlotte, uma jovem de 20 e poucos anos, de origem privilegiada, tinha uma atitude muitas vezes condescendente para com aqueles que considerava inferiores a ela. Ela não tinha grande consideração pelos funcionários da família, especialmente por Malik, a quem ela via mais como um objeto do que como um ser humano. Naquela noite, ela estava ainda mais impaciente do que de costume. O evento era prestigioso e ela queria chegar a tempo. Charlotte, assim como seu pai, era obcecada pela imagem que refletia para os outros. O trânsito estava intenso e, embora tentasse encontrar o melhor caminho possível, Malik percebeu que havia tomado uma estrada secundária que lhe custou alguns minutos. Foi apenas um erro simples, uma questão de tempo. Malik sabia que teria que explicar a situação, mas nunca previu o que aconteceria. Quando eles chegaram, Charlotte, furiosa por ter se atrasado, decidiu culpar Malik. Ela o acusou de não ter seguido o caminho mais curto e de ter feito isso de propósito para humilhá-la. Malik tentou explicar-lhe que não tinha feito tal coisa, que o trânsito tinha apanhado de surpresa, mas as suas explicações caíram em ouvidos surdos. Charlotte, já dominada pela própria frustração, decidiu ir mais longe. Ela então o acusou de ter feito intencionalmente um longo caminho para esconder seu roubo. Era uma acusação selvagem, infundada e absurda, mas no mundo em que vivia, onde o dinheiro e o poder silenciavam as vozes dos outros, Charlotte sabia que poderia manipular os factos como quisesse. Ela alegou que Malik provavelmente se aproveitou da situação para roubar objetos de valor do carro de luxo, principalmente uma bolsa de couro cara e joias que ela havia deixado para trás. Estas acusações, mesmo sem qualquer prova, foram suficientes para pôr em causa a dignidade e a reputação de Malik. Malik, chocado e desorientado, tentou explicar novamente, mas Charlotte, com a arrogância de sua juventude e status, fez uma rápida ligação para seu pai. Jacques Duval nem teve tempo de ouvir Malik antes de tomar uma decisão. A sua influência foi tal que, poucas horas depois, Malik perdeu o emprego. Num instante, toda a sua vida desmoronou. Ele não conseguia entender o que acabará de acontecer. Ele serviu esta família durante anos com respeito e dedicação e agora era acusado de um crime que não cometeu. Suas palavras foram em vão. Ele havia perdido o emprego e tudo o que o acompanhava. A dignidade que ele sempre preservou acabará de ser destruída. No dia seguinte, a polícia chegou à sua casa.
Eles estavam acompanhados por um advogado pago pela família Duval, e o clima já era tenso. Eles não estavam lá para investigar evidências, mas para seguir as ordens de uma família poderosa. Malik foi levado sob acusação de roubo sem sequer um interrogatório adequado. A reputação dos Duvals garantiu que tudo corresse conforme planejado. Devido à influência dos Duvals, a polícia pressionou e Malik foi colocado em prisão preventiva. A vergonha que sentiu ao encontrar-se numa cela, à espera de um julgamento que nunca aconteceria, era insuportável. Foi um erro administrativo ou um incidente pelo qual ele foi responsabilizado, mas para Malik foi muito mais do que isso. Foi uma humilhação pública, o peso de um sistema que tratava homens como ele como culpados antes mesmo de terem a oportunidade de se defenderem. Durante os 3 meses em prisão preventiva, Malik viveu um verdadeiro inferno. Ele não estava preparado para esse tipo de brutalidade. A cela exígua, as condições insuportáveis e a humilhação de ver seu nome desfigurado nos registros judiciais o oprimiam cada dia mais. Mas não foi apenas a privação da liberdade que o atormentou, foi a consciência de que a justiça não era um direito universal. Malik conheceu vários detidos que, tal como ele, tinham sido acusados injustamente. As histórias eram todas semelhantes. Alguns estiveram ali por motivos triviais, outros por preconceito racial, outros ainda porque serviram de bodes expiatórios em casos em que o verdadeiro culpado nunca foi encontrado. Mas todos eles tinham uma coisa em comum: o seu único defeito foi terem cruzado o caminho dos poderosos. A verdade, neste sistema, parecia ser um conceito infeliz que o dinheiro poderia facilmente apagar. Ele conversou longamente com homens que também tinham visto suas vidas destruídas por acusações infundadas. Malik ouviu, compreendeu e viu surgir um retrato sombrio de um mundo onde os mais ricos poderiam manipular a justiça em seu benefício. Ele estava aprendendo a entender o funcionamento desse sistema. Ele entendeu que a verdade nem sempre era o que você dizia, mas sim o que você poderia provar com bastante influência. Ele se sentiu esmagado, impotente diante da injustiça. A vida que ele construiu com tanto esforço parecia distante, inacessível. Enquanto isso, lá fora, sua família sofria igualmente. Amina, sua esposa, passava a noite sem dormir, preocupada com o marido e com o futuro dos filhos. A casa deles, que já foi um lugar de conforto e aconchego, tornou-se um lugar de sofrimento. Os vizinhos, aqueles que respeitavam Malik e a sua família, ficaram em silêncio. Eles não ousaram mais apoiá-los publicamente. O medo de se posicionar contra os Duvals, uma família tão influente, era cada vez mais sentido. Os boatos na vizinhança cresciam. Aqueles que sempre olharam para Malik com respeito começaram a duvidar. Talvez ele fosse culpado, afinal. Talvez ele realmente tivesse roubado, e o que estava vivenciando fosse apenas uma consequência natural de suas ações. Malik sentiu a dor desta falta de apoio. Ele sentiu que havia se tornado um par em sua própria comunidade, um homem destroçado, julgado sem julgamento. Mas, nesta solidão, uma nova força cresceu dentro dele. Ele não podia se deixar consumir pelo ódio, pelo desespero. Ele sabia que precisava se levantar. Ele teve que se reconstruir e isso exigiu muito trabalho. Ele prometeu a si mesmo que, se conseguisse sair daquele inferno, voltaria mais forte do que nunca. Os 3 meses de detenção foram uma escola de resiliência para Malik. Longe da família, longe da dignidade, ele só tinha vontade para guiá-lo. Neste lugar onde as liberdades eram constantemente violadas, ele decidiu mudar de rumo. Ele começou a treinar em áreas que nunca teria considerado antes. Ele aprendeu administração de empresas, economia e logística. Ele passou horas lendo livros e conversando com os raros presidiários que poderiam ajudá-lo a compreender esses novos horizontes. Malik não perdeu tempo. Ele já se via longe desta cela, num mundo onde poderia criar a sua própria riqueza, não roubando ou manipulando, mas trabalhando, investindo e liderando. Ele não buscava mais vingança na violência ou na raiva, mas na construção de um império pessoal. Quando finalmente saiu, depois de 3 meses nesta prisão de injustiça, já não era o mesmo homem. A dor e a raiva foram transformadas em pura motivação. Seu olhar era mais vivo, mais calculista. Malik nada mais era do que um motorista. Ele não era mais aquele que poderia ser humilhado sem consequências. Ele agora era um empresário, um investidor. Voltou ao trabalho com um objetivo claro:
derrubar aqueles que o destruíram. Começou por assumir pequenos contratos de transporte, trabalhando para outra empresa, mas a sua verdadeira ambição estava noutro lado. Ele se aventurou no setor imobiliário, na tecnologia e, mais particularmente, no negócio de transporte de luxo. Ele se treinou no funcionamento da economia, nas técnicas de negociação e na arte de construir uma rede sólida. Seu investimento inteligente e gestão astuta permitiram-lhe prosperar e, em pouco tempo, acumulou uma fortuna considerável. Mas Malik não tinha esquecido. Ele não havia esquecido o sofrimento de sua família, a humilhação pública e a crueldade dos Duvals. Tudo o que ele construiu, cada centavo que ganhou, visava um único objetivo: a vingança. 3 anos se passaram e Malik não era mais o homem que era. A vingança já não o habitava como um ódio bruto, mas como uma estratégia meticulosamente pensada. Ele sabia que precisava ser mais esperto que seus inimigos, mais paciente. Ele havia estudado as fraquezas dos Duvals, e especialmente as de Charlotte, a jovem herdeira que, em sua arrogância, não tinha ideia do que havia desencadeado. Ela achava que sua família poderia manipular como quisesse, que o poder dos Duvals poderia destruir tudo. Mas Malik sabia que agora tinha capacidade de enfrentá-los. Foi uma festa organizada por uma grande empresa de moda. Charlotte, resplandecente em seu vestido de grife, rodeada de celebridades e dos empresários mais poderosos, brilhou intensamente. Malik, por sua vez, não era mais o homem invisível que havia sido. Ele era agora um empresário influente, um investidor respeitado. Ele havia sido convidado de honra por um ex-colega que agora era seu sócio. Malik parecia o homem em que se tornará, um homem forte, um homem com recursos. Quando ele entrou na sala, houve silêncio. Os convidados olharam para ele, impressionados com sua presença. Ele não era mais o homem sujeito aos caprichos dos ricos. Ele agora era igual àqueles que sempre o desprezaram. Ele viu Charlotte na assembleia. Ela ainda não tinha notado. Quando ela virou a cabeça, Malik caminhou em sua direção, calmo e confiante. Charlotte, que prazer ver você de novo, disse ele, com um sorriso enigmático nos lábios. Ela olhou para ele por um momento, seu olhar mudando da confusão para o horror. Franzindo a testa, Charlotte tentou juntar as peças daquele momento, como se não pudesse ser real. 3 anos antes, ela o humilhara publicamente, reduzindo-o à condição de homem miserável acusado injustamente. Na época, ela o via apenas como um faxineiro simples e inútil. Agora ela estava diante de um homem mudado, e a magnitude de seu erro estava bem à sua frente. Ela tentou recuperar o controle, recuperar sua postura arrogante, mas suas palavras se perderam no ar. Não sei do que você está falando. Ela gaguejou, sua máscara de confiança quebrada pelo pânico crescente. Malik, desconcertantemente calmo, interrompeu-a, com um sorriso furtivo flutuando em seus lábios. Parece que as coisas mudaram muito, não é? Ele disse suavemente, seu olhar deslizando sobre os convidados que começavam a prestar muita atenção na cena. Você se lembra daquele pequeno incidente há 3 anos, certo? Você e sua família fizeram todo o possível para me derrubar, para me humilhar na frente do mundo inteiro. Charlotte empalideceu ainda mais e um arrepio nervoso percorreu sua espinha. Não importa o quanto ela tentasse negar, as memórias ressurgiam, irremediavelmente ligadas à vingança que ela não esperava. Malik continuou, seu tom calmo, mas cada palavra era um golpe de martelo na pedra de sua reputação. Falou das falsas acusações, dos imensos danos que causaram à sua vida, à sua imagem, à sua família. Você pensou que poderia brincar com a vida de outras pessoas sem consequências, ele continuou, dirigindo-se diretamente a ela, enquanto examinava a assembleia. Que suas mentiras passariam despercebidas, que seu poder, seu dinheiro, sua influência seriam suficientes para apagar a verdade. Mas você subestimou o poder da resiliência humana. Ele deixou suas palavras pairarem como uma névoa espessa, sufocando gradualmente qualquer espaço para resposta. A assembleia ficou em suspense, capturada pelo andamento do diálogo que tomou um rumo muito diferente daquele que Charlotte esperava. Dirigiu-se à sala, sublinhando, sem rodeios, o impacto que esta falsa acusação teve na sua vida, nos seus filhos, na sua dignidade. Mas veja onde estou hoje, disse ele, com o olhar endurecendo. Não estou aqui como o homem que você achava que estava derrotado, não como aquele que você achava que estava derrotado, mas como aquele que, contra todas as probabilidades,
conseguiu se levantar. Construí meu sucesso com as mãos, com a mente. E garanto que não foi por acaso. Charlotte, a princípio congelada em um estupor cada vez mais palpável, começou a recorrer ao pai, Jacques Duval. Ela estava desesperada por uma fuga, uma solução, mas não havia nenhuma. Jacques, embora fosse uma figura de autoridade respeitada, sabia que o seu poder já não era suficiente. A maré subia muito rapidamente e a pressão exercida por Malik não deixava espaço para fuga. Ele tentou minimizar os danos, mas já era tarde demais. O mundo não podia mais ignorar a verdade. A vingança de Malik, porém, não consistiu na humilhação pública de Charlotte, mas na exposição cuidadosa de suas falhas. Ele não agiu com raiva, mas com paciência estratégica. Ainda antes daquela noite, ele certificou-se de que os meios de comunicação social conheciam toda a história, e foi publicada uma entrevista comovente com um jornalista respeitado, revelando não só a injustiça que tinha sofrido, mas também as consequências desta falsa acusação sobre a sua família, a sua carreira e a sua alma. Charlotte sentiu-se encurralada, presa numa teia de aranha que ela mesma teceu. Ela não tinha mais argumentos, nem defesas. A noite, embora fosse para celebrar o seu sucesso e o da sua família, transformou-se num desfecho brutal, onde as máscaras caíram e as verdades vieram à tona. Malik, sem pressa, deixou a pressão aumentar e lentamente se distanciou de Charlotte, sua presença imponente, mas cheia de dignidade. Ele sabia que a vingança não era um fim em si mesma. O que realmente importava era como ele foi capaz de recuperar o poder sobre a sua própria história, não mais definida pela injustiça, mas pela forma como a transcendeu. Ele se afastou lentamente da cena, enquanto os murmúrios da Assembleia ficavam mais altos, mais insistentes. Mas em sua mente ele já estava em outro lugar, no caminho que havia escolhido seguir depois desses anos de sofrimento. O da redenção, da redescoberta do respeito e do orgulho por ter provado seu valor.